Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Blocos Convida, esse nosso bate-papo semanal, onde a gente traz personalidades, pessoas, referência nas mais diversas áreas do investimento, mais especificamente dos nossos investimentos alternativos e atividades ligadas, né, a segmentos que potencialmente podem ser alvo de estruturação do nosso lado. Não tem como falar de investimento alternativo sem a gente falar de arte. Vocês sabem muito bem que nesses nossos bate-papos, quando nós falamos de diversificação de portfólio, quando a gente fala de asset allocation, a gente traz os modelos, né, e as estruturas, muitas vezes de alocação das grandes fortunas, a gente fala um pouco dos fundos de pensão, de Yale, não há nenhum momento onde a gente venha trazer o quesito alocação de portfólio, onde a gente não precise olhar para o que a gente chama de investimento alternativo. E toda a estrutura de investimento alternativo, ela tem a exposição direta ou indireta a ativos de arte, a ativos colecionáveis, a um universo onde o valor, né, apreciado, e eu não estou falando nesse momento do mercado especulativo de NTFs, NFTs, na verdade, que é os Non-Fungible Tokens, que todos vocês viram, é um mercado a se olhar dos ativos digitais, dos memes, né? Mas nós estamos falando aqui do mercado tradicional. E ninguém melhor do que o Lucas Cimino, que é CEO da Zipper Galeria. A Zipper, que tem bastante história, ele vai contar aqui naturalmente. Posso dizer que praticamente nasceu, né, dentro do mundo da arte, dentro da galeria. Você sabe, Lucas, que eu recebi aqui, né, um grande amigo, que ele é dono de uma rede de cemitério, de motéis. E, paralelamente, eu recebi também no outro dia a Gisele, que é especialista no mundo fúnebre, né, em cemitérios. Os dois me contaram as histórias e aí me falaram, pô, Felipe, um me disse, eu nasci dentro do motel. Aí a gente, porra, rapaz, olha que engraçado, o cara nasceu praticamente dentro do motel. E a outra disse, olha, Felipe, eu nasci praticamente dentro do cemitério. Você nasceu dentro da galeria de arte? Como é que é essa história? Muito bem-vindo, meu amigo. Conta aí sua história, a bola é sua. É por aí, assim, uma vez eu dei uma entrevista logo quando a gente abriu a galeria, tem essa questão de negócios pai-filho, né, negócios familiares, onde o pai trabalha com o filho, e por aí vai. E aí perguntaram, mas puta, onde nasceu o seu interesse? Eu falei, puta, talvez eu tenha visto primeiro uma Miragenda ao invés do que uma mamadeira, sei lá. Então sempre foi alguma coisa muito do cotidiano, assim, da família, assim, né? Minha mãe é estilista, meu pai sempre teve galeria na verdade, sempre trabalhou com arte de alguma maneira. A galeria em si, a primeira galeria que foi a Brito Cimino, houve de 97 a 2007, 2008, e aí a Zipper abriu em 2010 e estamos fazendo 11 anos agora em setembro. Então foi sempre uma questão... Mas conta um pouquinho para a gente aí quem é o Lucas, né? Hoje você está, como comentei, liderando esse processo. Conta um pouquinho para a galera. Então, eu acho que um dos pontos-chave, assim, a galeria abriu em 2010, a galeria já começou a ser trabalhada, entre aspas, em 2009, foi quando eu pedi emprego para o meu pai. Eu estava no terceiro ano da faculdade, eu falei, me dá um emprego aí. Na pior das hipóteses, eu sei vender. Eu tenho, entre aspas, um tino comercial que eu consegui me virar. E aí ele falou, nem a pau, vai para banco. Eu não tenho cliente, eu quero que você vire cliente, não que você vire vendedor. Daí, porra, papo vai, papo vem. Eu falei, não, mas eu fiquei enchendo o saco lá, vai, me deixa aí, pelo menos. Eu fiz faculdade de administração, né? Então, lá na faculdade de administração tem aquela questão muito grave. Empreendedorismo. Claro. Então, eu falei, vamos começar aí, na pior das hipóteses, a gente aprende. Eu acho que uma das coisas que a galeria
teve seu êxito foi o fato de ter alguém mais novo, né? A galeria, quando a gente abriu, eu tinha 21 anos, então estava recém me formando. Sempre fui um cara que amo tecnologia, gosto, acompanho diariamente tecnologia, e a parte, entre aspas, de redes sociais, do universo online, sempre foi algo muito nativo da minha pessoa, né? Então, eu até estava fazendo alguns rascunhos, né? Lucas, curioso isso, né? Que fui fazer uma visita, né? Fui fazer uma visita a vocês. Ali a gente tirou uma foto, inclusive, e tal, e você me mostrou aquela artista, eu vou pedir o perdão do nome, que tira as fotos dos balões, como é? Flávia Junqueira. Foi a primeira edição da galeria. Aí, cara, 2010. Beleza, saímos lá, tranquilo. Depois eu comecei a observar, você vê que a gente não observa, né? Depois eu comecei a observar que a maioria das minhas amigas, blogueiras, que seja, que me seguem lá e que eu sigo também, todo mundo já postou esse negócio, é famosíssimo, cara. Né, o conceito é famosíssimo, e eu fiquei, nossa, olha que coisa bacana, né? E foi curioso, você falou da presença aí no Instagram e tal, eu acho que hoje as obras, os conceitos, o artista, ele acaba estourando por outras vias, né? Existem outros mecanismos de você entender se o artista vai vingar ou não, do ponto de vista de ir por uma linha mais comercial. Eu estou correto ou não? Então, eu acho que são universos, entendeu? Eu acho que são complementares. Não é porque o cara, entre aspas, tem um Instagram com bastante seguidor que ele não são comentários. Pode acontecer, pode não acontecer. Tem pesquisas que são muito mais bonitas esteticamente, onde agrada muito mais gente. Tem outras pesquisas que são muito mais densas, que tocam em algumas feridas de colonização, questão racial, questão de gênero, que obviamente tem muito menos apelo estético. Então, cada artista, na verdade, ele tem que ser quem ele é, acreditar nas coisas que ele é. Puta, você tem X seguidores ou Y seguidores, isso faz parte do trabalho, faz parte de quem você é. Demais, então, demais. Um pouco essa base. E esse trabalho, como você estava contando lá da Zipper, com já um viés, né, mais jovem e olhando esse olhar, tendo esse olhar, hoje, como é que vocês estão? E, claro, já levantando a bola, como é que você enxerga a evolução desse mercado, principalmente no quesito oportunidade de investimento, né, oportunidade de ter certeza de alguma arte? Pequena longa história, né? Marchands, né, galeristas, são grande parte pessoas de 40, 50, 60 anos. E eles sempre têm uma questão de zona de conforto, porque eles sempre viveram para a mesma meia dúzia de clientes, são ótimos clientes, fiéis, etc., banqueiros, grandes advogados, e o projeto da galeria sempre foi, não vamos vender só para o banqueiro, mas também vamos vender para o filho do banqueiro, que é a nova geração que está vindo. Se a gente quer vender para uma geração nova, a gente precisa ter um outro tipo de comunicação, um outro tipo de postura, um outro tipo de estratégia. Então, a gente fez uma estratégia de trabalhar com artistas emergentes, artistas mais novos, consequentemente mais arriscados, mas também mais promissores, no quesito potencial de valorização. E aí a gente fez todo um trabalho e falou, a gente não pode ver para a mesma meia dúzia, então vamos usar as mídias de diferentes tipos para aumentar o nosso range de, entre aspas, spreadness, né? De pontos de contato com os clientes. Então, por exemplo, a gente hoje em dia tem 95 mil seguidores no Instagram, o que é a galeria de arte com mais seguidores do Instagram da América Latina, e se você pode olhar as do mundo, tirando essas grandes potências como White Cube, etc., que não é comparável com um mero mortal que nem nós, assim, a gente está muito bem posicionado no universo online, porque a gente começou exatamente há 11 anos atrás.
E eu acho que grande parte do trabalho que a gente tem é um trabalho de boca a boca. Então, um cliente, você foi na galeria, gostou. Aí você começou a observar, e aí você tem uma boa experiência. Então, na verdade, eu acho que, Felipe, uma das coisas que eu mais... uma analogia que eu gosto de fazer eu fui para BH, né? Visitar um clientão lá, instalar uma obra. Cara, olha a quantidade de prédio, olha a quantidade de apartamento. Apartamento que vale 10 milhões, 20 milhões, que tem lá que eu não conheço. Aqui, se você anda lá na Seridó, você anda, sei lá, na Praça Pereira Coutinho, tem 30 prédios lá, eu vendi para 10, talvez mais. Mas, brincadeiras à parte, assim, você entende que o mercado de arte é um mercado assim, ele é ínfimo. Ele é muito pequeno hoje para o potencial que nós temos, claro. Exatamente. Então e meu trabalho é justamente tentar fomentar que as pessoas mais novas, por exemplo, você, também comece a falar, porra, legal, tenho 40 pau no SPX. Mas, porra, preciso de 40 mil no SPX para ganhar 5% no ano, 10% no ano, o cara estourou, deu 200 CDI, porra, top. Né, eu vou comprar um trabalho da Flávia que, pô, para mim vale muito mais. Mas aí vem o ponto que, olhando numa ótica aqui de investimento, porque não claro que a gente existe aquele valor sentimental, vamos colocar dessa forma, mas numa ótica de investimento, como é que o mercado de arte pode ser encarado, né, com profissionalismo, etc. Você trouxe uma comparação uma analogia legal, né, falou aí dos apartamentos. Eu costumo dizer que tem um parceiro nosso, que é o João Carlos aqui, que ele prega, né, que é no imobiliário, ele prega muito, meu amigo, o lucro está na compra, o lucro não está na venda, né? O lucro está na compra, ou seja, o segredo é comprar bem. Você comprar um ativo bem é realmente o caminho, né, de fato. Bom, além dessa questão de... Tem duas histórias que eu posso contar sobre isso. Comprar o ativo bem, etc, você vai contar a história, mas já emendando assim, como que isso se transforma, né, ou como que na sua leitura esse produto pode ser um produto de investimento e um produto que sim tem uma segurança, se você olha no horizonte de médio e longo prazo, como é que esse mercado vem se comportando, entendeu, Lucas? Tem uma história que é sensacional do mercado, que tinha um cliente que ele era considerado trouxa, porque nos anos 90 você tinha lá um Leonilson e fala, porra, aí, quer comprar esse Leonilson? O Leonilson tinha, sei lá, o valor de mercado naquela época, 50 mil. Aí o cara chegava lá, o Marchand falava, quer comprar 80 pau. Caralho, tô voando, né? Porque o cara vai pagar 30 a mais. 30 com 50% a mais. O cara comprando. Então ele ficou chamado como otário do mercado. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Todas as melhores obras iam para ele. Porque como ele pagava bem e não ficava, entre aspas, chorando, né? Ou barganhando, ele comprava as melhores obras. E aí, quando você joga no fator do tempo, 50 ou 80 mil, não faz diferença. Uhum. Porque a gente acabou de comprar... porque o Leonilson, que o cara pagou 50 pau há 20 anos, hoje em dia tá valendo 2 milhões. Legal. Não, Então é uma coisa um pouco tricky. Na galeria... Eu poderia fazer uma analogia. Mas eu concordo, pagar bem é muito importante, mas, por exemplo, se eu for pensar a quantidade de clientes que já perderam um negócio na galeria, porque o cara não quis pagar 40 mil e valia, tipo, o cara não quis pagar 40 porque ele era 45 e a gente tem um contrato, tem um... Não, a regra é regra, a gente tem os parâmetros, e hoje em dia vale 100 pau. Aí o cara fala, pô, por 5 mil eu não tenho, entendeu? Então, é muito mais o artista em si do que o valor, entendeu? Nesse range de artistas que a gente está falando. Perfeito. E aí, Lucas, o que é que acontece? Quando a gente olha, você está me trazendo aí que naturalmente precisa-se de uma expertise, né? Então, não é
pagar qualquer valor, né? Pagar aquele valor e ter, né, um portfólio que tenha esse potencial efetivamente de valorização. Aí eu te pergunto, como fazer isso, né? Pessoa comum no olho, não é? Então, assim, então vamos lá, Felipe. Eu acho que, para mim, qual que é o ponto mais bacana? Você tem um cara lá que entende de imóveis, né? O cara tem uma empresa de imóveis. Fala assim, você chegaria... O que eu faria? Puta, preciso investir em imóvel. Tudo bem? Marcos, quero ter uma posição em imóveis. O que você me recomenda? Que imóveis? Que tipo de imóveis? Eu acho que é mais ou menos isso. E Lucas, tudo bem? Prazer, lá. Porra, cara, assim, dos seus artistas da galeria, eu gosto de... hoje em dia a gente trabalha com 28 artistas. Eu gosto de 5. Desses 5, qual que você acha que você tem mais confiança no potencial dele? E aí ouve o galerista, não, independente de ser eu, tá, ou outra galeria, mas pergunte a opinião de quem tá lá no game, quem tá na frente. E aí idealmente, ok, vou levar isso como investimento. Faça os dois. Porra, é um trabalho que eu gosto e que o galerista tá me dando a chancela que ele confia no potencial daquele artista. Se ele for um cara fair, como eu normalmente sou, eu falo, nesse momento, entre A ou B, eu acho que A me parece que tem mais... tem uma produção mais coesa, entendeu? E tá mais ajeitado, né? Então, eu faria a mesma coisa. Então, eu acho que é um pouco isso. Trocar ideia... É lógico que tocar no ponto rentabilidade sempre é polêmico, a gente aqui é muito pé no chão, né, no quesito, quando a gente pensa em longo prazo, você pensa ali em ativos, etc., mas naturalmente a gente pode olhar a média, e a tendência é uma regressão à média. Aí o que eu venho lhe perguntar, assim, na tua leitura, como é que você vê o mercado de arte brasileiro, artistas brasileiros, e no quesito rentabilidade, se é que dá para a gente falar dessa forma, né, sem um compromisso, é óbvio. Uma coisa interessante que é bastante, entre aspas, exótica no nosso mercado é que normalmente quanto mais caro, mais líquido. Mais fácil de você vender. O que é um pouco difícil, é um pouco diferente isso, né? Muitas vezes os produtos de entrada eles têm uma maior base de revenda. Na galeria, em arte não. Então, por exemplo, se você tem um Tunga de 1 milhão, é muito mais fácil você vender do que um grafiteiro de 10 mil. Exemplo, ou um artista da galeria, ou artista de qualquer outra galeria, mais barato, porque o mercado é um artista muito mais consolidado, que já houve um interesse de mais gente, ele é um artista muito mais conhecido, então a revenda desse trabalho, consequentemente, ele tende a ser mais fácil. Então é um pouco nesse meio do caminho aí, então, que eu tô falando. Quanto mais novo, mais potencial, porque se você acertar, você vai sair de 50 para 1. Legal, não acertei, mas assim, é de 30 para 20, mas assim, na galeria a gente sempre, entre aspas, tem um tino bom e a gente acabou acertando alguns cases muito interessantes. Então, por exemplo, a Flávia Junqueira, a gente começou a vender por, sei lá, 12 mil, 10 mil. Hoje em dia a gente vende por 45, 50, 60, depende. E outros nomes aí que a gente teve, não vou ficar tocando, mas é que você falou na Flávia, eu estou aproveitando o coisa. Então, são artistas bastante promissores. Você está pegando um cara com 30 anos, 35 anos, com super potencial. E esse trabalho da curadoria, a gente já faz, entendeu, por você. Então, entre aspas, eu não vou te vender, não vou colocar no meu time algum artista que eu não tenha confiança que, de alguma maneira, é um artista bacana. Se vai valorizar ou não, obviamente, todo mundo espera que sim, porque é uma win-win situation. Você ganha, eu ganho, e essa felicidade mútua vai me gerar mais negócio, mais indicações e por aí vai. Muito bom, não? Fantástico, fantástico. E o nosso desafio, que é sempre trazer para os nossos investidores, né, oportunidades boas de investimento, ligados aos investimentos alternativos.
estamos aqui em conversa com vocês, vamos ver o que é que a gente pode conseguir para talvez democratizar isso, né? Porque eu vejo você falando muito, claro, por mais que seja um artista novo, que não seja um quadro de milhões, ou quem sabe até alguns podem ser, nessa ótica, o camarada que está ali olhando mais para investimento, ele não vai botar talvez 100 mil na parede, mas ou 200, 50 ele bota, 30 ele bota, 10 ele bota. E eu acho que esse propósito aí pode casar, né, e casa muito bem com a nossa razão de existir. Eu acho que pode dar uma sinergia boa, mas vai lá. Não, falando como, assim, pensando como investimento, né, sempre eu gosto de fazer esse meio do caminho. Legal, vamos ter eu, Lucas, o que eu faço? Eu, Lucas, na física, tá? Ignora a parte da galeria. Pô, eu tenho um pool de jovens artistas e tenho também as blue chips. O Tunga, Maiolino, Leonilson, entre outros nomes. Se eu acertar um desses novos, eu vou pagar todos os, entre aspas, os artistas mais novos que acabaram não progredindo como esse. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um play safe, que são os artistas mais novos, mais consagrados, que é interessante. Então, por exemplo, liquidez e que equilibra esse portfólio. Então, é quase que um fundo de private equity de artistas. Exatamente. Assim que eu gosto de pensar no quesito investimento. Sim, que claro. Como eu aprendi, tá? Meu pai faz isso a vida inteira. Há 40... acho que ele coleciona desde há 30, 40 anos, e hoje em dia ele tem um portfólio, tudo que ele tem veio de comprar quadra, de comprar obra, comprar escultura e por aí vai. Então, tem uma história interessante, nos anos 90, tinha um amigo dele que é Marchand, quem não sabe, é quem intermedia obras de arte no mercado secundário, que ele tentou vender um apartamento para ele na Avenida Paulista, e meu pai falou, eu não tenho dinheiro, tudo que eu tenho está em quadra, não tenho obra, não tenho... E foi um pouco engraçado, né? E ele falou, tá bom, me dá 2 obras aí, acho que foi 2 ou 3 obras, e ele fez a troca do apartamento onde ele mora hoje por 3 obras. E aí ele brincou, falou, se eu tivesse as obras até hoje, eu teria uns 4 apartamentos. Mas de alguma maneira, é um pouco essa base. Tem também outro ponto engraçado, que é tão loucura, que meu pai nunca investiu no mercado financeiro. Porque a única coisa que ele sabe fazer é comprar arte. Então, praticamente... não deixa de ser um investimento que ele controla, que ele domina, né? Aí o conhecimento... Então é interessante. E aí eu, com a minha base de mercado financeiro, que eu sou formado em administração, opero desde os 17 anos, sempre gostei de, entre aspas, de asset allocation, né? Nome bonitinho. Então, e aí a gente começou também a fazer ele ter um cuidado de, legal, eu tenho um elfo bonito em obra, mas também vamos fazer, que na minha opinião é o mais correto. Legal, seu business, arte, acho fair que você tenha 50%, 70%, 80% do patrimônio em quadra, é o que você manja, mas também precisa... de mercado de capitais, também precisa de private equity, também precisa de outras coisas para você, entre aspas, você ter o seu controle de risco. Então, é mais ou menos isso aí. Tô falando pra caramba, né? Mas estamos aí. Não, mas é isso, é experiência. E a gente vai marcar, certamente outros bate-papos, porque temos muito a aprofundar dentro desse mercado, que, na minha leitura, reserva grandes oportunidades. Quem sabe uma parceria junto com vocês. Muito, muito legal conhecer a história, a visão, e eu acho que esse mercado realmente tem um potencial grande de você encarando como private equity ali, onde você tem uma espécie de gestor, né, que faz essa curadoria para você. Você entra com viés sim de investimento, você diversifica entre blue chips, como você chamou, né, e small caps que podem dar uma porrada. Eu vejo que é o sonho de consumo de todo investidor alternativo que quer ter essa parcela de exposição em arte e não somente ali ter arte
na sua casa, né? Sem dúvida. Para a gente poder encerrar... Eu acho que essa é a ideia também, tipo, legal, tem um trabalho na sua parede, mas ele é complementar a um portfólio de arte. E eu acho que é isso que nós, né, a Zipper e a Blocks, tinha que resolver esse problema para o investidor. Legal. Mas, porra, eu não tenho parede, eu moro não sei o que lá, moro no flat, não quero gastar, não quero cuidar. Então, tipo, eu sou minimalista, não gosto de quadro. Quero só NFT, tudo tá no celular. É isso. Mas, pô, por exemplo, um cliente ofereceu pra gente uns gêmeos de 2 por 3 metros. Eu falei, gente, eu adoraria ter esses gêmeos, mas não cabe na minha casa, não sobe. Então eu não tenho o que fazer com gêmeos desses. Mas, como investimento, obviamente eu teria esses gêmeos. Então é um pouco essa lógica. Que a gente não tem a menor dúvida. Para a gente caminhando aqui para o final, porque a turma gosta. De outro dia me puxaram a orelha aqui, mandaram uma mensagem, adoro seus papos, mas demora muito, tem que ficar em 20 minutos no máximo, então eu estou me controlando aqui. É flow. A turma tem que ser, tem que ser assim, o pessoal é tenso, fica nervoso. Então, meu amigo, para a gente caminhar, cara, faz aí suas considerações finais, dá uma geral e, porra, muitíssimo obrigado pelo papo. Sem dúvida, a gente vai voltar a conversar mais vezes e juntos vamos resolver esse problema, essa oportunidade, não tenha dúvida. Não, eu acho que é isso, gente. Queria aproveitar para convidar aí vocês, para quem não acompanha o trabalho da galeria, da Zipper, siga a gente no Instagram, aí, Zipper Galeria, e, porra, meu e-mail é lucas@zippergaleria.com.br, manda lá a mensagem, troca ideia, que eu vou ter prazer aí em criar. Sabe que a gente cria amigos, né? É legal, o cliente é bacana, mas claro. Eu sou muito novo, eu não preciso de cliente, eu preciso de amigo, e os clientes veem. É um pouco um cultivo de longo prazo mesmo, é um pouco de projeto de vida. Mas eu acho que se a gente conseguir, Felipe, juntos, trazermos o universo da arte para um produto de investimento, onde, legal, porra, tenho 100% no meu portfólio, vou pegar 5% e colocar em arte, 2% e colocar em arte, porra, eu acho, brincadeira da parte, é muito mais legal que multimercado. Porra, é um saco, quem aguenta lá multimercado para ganhar 130 de CDI suado? Volatilidade, né? É isso mesmo. Porra, é muito mais bacana, você acompanha, você vai ver o cara, você vai receber o update, porra, olha o artista tá fazendo exposição aqui, tá lá. Porra, eu acho muito mais prazeroso, de alguma maneira, do que, será que tem 90% do portfólio, 95%, o cara já tá comprando Itaú, Vale, vendendo dólar. Pô, eu acho que com parte de diversificação é muito bacana. E a gente vai resolver. Exatamente a visão similar, cara, e nós vamos fazer isso acontecer. Lucas, meu amigo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, e certamente a gente vai voltar a falar. Aos meus amigos aí que estão nos acompanhando, seja via podcast, seja vídeo, via nosso canal no YouTube, seja via as demais redes sociais, muito obrigado pela audiência, tenho adorado o feedback de vocês, de todas essas pessoas, né, que a gente traz e acaba gerando negócio, acaba gerando a sinergia, como o Lucas comentou, cliente é importante, network é importante, mas a gente acaba virando aqui uma grande comunidade, né, no final do dia. Um grande abraço. Viu? Obrigado, eu que agradeço. Legal. Agradeço a gentileza. Grande abraço, galera, até a próxima. Valeu, gente, se cuidem.